vídeo do Mortal Kombat não tá indo tão bem. Tá indo meio mal, achei que ia bem, mas não tá indo bem. Eu quero fazer outro vídeo! Eu quero fazer o do Mortal Kombat. Olhando pra um homem. Esse homem... Caralho, quem fez melhor? A garota do Obsessão? Ou eu ou o Renzo? Well, deixa esse macho aqui, não é mesmo? É a minha foto, não é a minha obsessão. Obsessão, sim, é o filme que a gente vai falar hoje. Como se todo relacionamento amoroso hoje em dia já não fosse difícil o suficiente, não é mesmo? Com todas as pessoas do mundo se odiando o tempo inteiro. Milhares de apps de relacionamento infernais, certo? E a ideia constante que individualismo é a chave pra felicidade. E ninguém precisa de ninguém nessa vida de meu Deus, não é mesmo? E ainda a ideia, também pra completar, da superpopulação mundial, certo? Que vai consumir todos os recursos naturais do planeta e ninguém mais quer ter filho por causa disso. E nesse turbilhão de coisa, temos esse novo filme de terror, que é a sensação do momento, e vai fazer você reviver da pior maneira todos os relacionamentos amorosos falidos, neuróticos e doentes que você já teve na vida. Esse filme vai te fazer pensar que esses relacionamentos que eu acabei de mencionar foram bons, até por comparação. É esse do filme. Dirigido por um humorista que fez sucesso fazendo vídeos de humor pras redes sociais. E resolveu depois se lançar no cinema como diretor, fazendo o oposto do humor, dirigindo o canal Porta dos Fundos. O que eu quero, Mário Alberto? Eu quero foder. Não, dirigindo filmes de terror, certo? Chamado aí Curry Barker. Mesmo sobrenome de outro mestre do terror, Clive Barker. Criador aí daquele cara cheio de agulha na cabeça, Hellraiser. Claramente ele está plagiando a carreira de outro humorista que fez a mesma coisa que ele, certo? Lançando filmes de terror no cinema, Fábio Porchat. Brincadeira. De novo, a última? Foi a última. Não é esse. Jordan Peele, que começou aí num programa de sketch de humor Kill e Peele e dirigiu clássicos como Corra, Us, Não Olhe, Sente, Beba, Durma, Acorde. Eu adicionei alguns títulos de filme que não existem ainda, certo? Não me diga! Mas se ele lançar mais algum, aposto que talvez tenha um título desses. E basicamente a trama é sobre a vida de um cara meio Fiuk. Eu tive que vender meu carro, minha guitarra, meus instrumentos de trabalho, até computador. Só que mais maneiro, tipo um Fiuk do multiverso, certo? Que tem aí em comum com o verdadeiro Fiuk apenas ser um loser. Mas graças a Deus ele não tem uma banda igual o do nosso universo. E também ele não grava vídeos chorando, fumando no chuveiro, porque até num filme de terror isso pareceria inverossímil demais, certo? E tiraria a nossa suspensão da realidade, que é super importante ter em filmes de terror. E nesse filme, nosso querido Fiuk desse filme tem que lidar com a sua amiga que virou namorada e fica, como o título sugere, obcecada por ele. O último filme que eu vi com uma trama parecida com essa é aquele clássico antigo Atração Fatal, estrelado pelo nosso querido Michael Douglas e aquela Glenn Close Cruella, certo? E ela acaba cozinhando o cachorro da família do Michael Douglas. Lembra desse filme? I remember. Oh, desculpa, na verdade ela cozinha um coelho. Erro meu, certo? E eu errei porque quem tem coelho, não é mesmo? É um animal mais idiota do mundo animal. Ele não faz nada. Mas esse filme aqui, Obsessão, tem um toque sobrenatural, fantasioso na história, porque sem esse fator, né mesmo, ninguém acreditaria que alguma mulher fosse ficar obcecada por um macho escroto. E esse filme conseguiu uma façanha aí mais sobrenatural ainda da que eu acabei de mencionar. Fazer bilheteria no cinema hoje em dia. Arrecadando só nos Estados Unidos 4 vezes o valor da sua produção na semana de estreia. Na verdade, eu pesquisei e esse filme teve um orçamento de produção de menos de $1 milhão. E da última vez que eu vi pra escrever esse vídeo, já fez mais de 100 milhões na bilheteria. Parabéns. E o mérito fica apenas na história aqui, certo? Direção e interesse pela trama, porque não tem nenhum ator famoso a não ser o Fiuk. Então, na verdade, não tem nenhum ator famoso. E eu acredito que o único filme que vai repetir isso vai ser o filme Dark Horse. Só que é o contrário. Então vamos lá, sem delongas, breakdown da trama, o que de nenhum jeito significa que se o filme for bom, você não deva assistir ele no cinema logo depois de ter visto esse vídeo. Fuck You Films apresenta, na verdade, desculpa, é Focus Films. É uma produtora maneirinha até de filme, certo? E provavelmente
provavelmente no futuro esse filme vai passar no stream Mubi, porque é lá que estão a maioria dos filmes da Focus Filmes. Eu acho, né? Porque eu nem assino o Mubi. Mas mesmo assim eu sei disso. Estranho, né? E aí a gente começa, certo, com o desajustado socialmente Fiuk se declarando de um jeito bem simples, loser, que faria todas as xerecas do mundo inteiro secarem em agonia vendo essa merda. Se declarando, falando coisas como: você é minha melhor amiga, você é boa demais pra mim, eu não mereço estar com você, porque eu sou um loser. E a garota na frente dele responde do pior jeito possível: ai meu Deus, que fofo. Ai, ninguém gosta de fofo. Bate fofo. E vemos que ele só tava testando, né mesmo, com essa garota aleatória, o que ele queria falar pra garota que ele gosta de verdade, certo? Pra ver se o discurso dele é maneiro. Mas rapidamente o seu amigo Jonah Hill, de baixo orçamento, para com essa merda toda e alerta ele que isso é super cringe. E diz pra ele, quando ele se declarar pra sua amiga Nikki, baixar o nível de loserice simp aí em uns 90%. E logo depois dessa merda, ele chega em casa e descobre que o seu gatinho de estimação morreu de overdose, tomando sem querer todos os remédios dele pra depressão. E puta que pariu, nessa cena aí a gente já sabe que o filme vai ser tenso, porque fica parado nele chorando. E nesse momento, logo o diretor assina seu nome e a direção, e o título aparece: Obsessão. E aí depois, logo disso, né mesmo, ele fica stalkeando o Insta da amiga dele, Nick, igual um verdadeiro psicoceta. E é no momento exato que ela liga pra ele, chamando ele pra sair, certo? Porque eles têm esse tipo de relação, certo? Onde eles meio que se gostam, mas não falam um pro outro, certo? E são apenas amigos e saem juntos com outros amigos também. E também se veem se agarrando com outras pessoas e eventualmente fingem que nada disso afeta eles, certo? Hoje a gente vai conversar a respeito de voyeurismo e exibicionismo. E depois disso, né mesmo, ele vai numa loja esquisita da mística do bairro. Tipo de brechó estranho, né mesmo, que você talvez compraria o Pequeno Gizmo. E talvez ele deveria ter comprado isso mesmo, em vez do que ele compra, certo? Porque ele foi com a intenção aí de comprar um colar pra sua amiga Nick, certo? Um daqueles colares que tem pedras mágicas e tem poderes de acalmar, proteger, sabe? Aquele que dá boas energias, sabe? Aqueles que não servem pra nada, sabe? E só quem acredita nesse tipo de coisa é a Aline Riscado. Mas se funcionasse mesmo, ela teria ganho, não é mesmo? O BBB, certo? Não, são só colares mesmo. Mas ele acaba comprando na seção de funkos místicos alguma coisa igualmente inútil no mundo real. Um bilhete meio antigo. To One Wish Willow, que até eu tenho aqui. E aí você quebra esse, que é bem parecido com isso aqui, não é mesmo? No meio, te dando direito a fazer um único desejo. Eu não acredito nisso, não é mesmo? Mas de cara eu já compraria 2. Porque se o desejo desse errado, eu já tinha outro, pra desfazer o desejo anterior. O miserável é um gênio! Logo depois ele vai no bar, certo? Com essa amiga dele e amigos, e percebemos do jeito que ele tá desconfortável, né mesmo? Nesse lugar. E que ele também deve ter aí todas aquelas condições psicológicas possíveis, né mesmo? De hoje em dia. TDAH, depressão, bipolaridade. Todas que eu tenho. Meu Deus. Então ele não é o Fiuk, ele sou eu. E aí durante toda essa interação com a sua amiga Nick e seus outros amigos, a gente vê claramente, certo? Que ela já botou ele na friend zone, certo? De nunca vou te enxergar como homem de verdade. E só ele não percebeu. Quando ele pede no bar a bebida talvez mais feminina de todas. Pica colada. Tchau, pessoal. Esse foi o meu desejo, se realizou. E aí, na hora que os dois estão tendo um momento, o amigo dele, Jonah Hill, chega pra encher a porra do saco, não é mesmo? E ele acaba esquecendo de dar o presente pra ela e conta que o gato dele morreu, certo? Nem pra ele usar o desejo dele pra fazer o gato ressuscitar, né? Às vezes, morto é melhor. Esse é um novo funcionário? Sempre tem um velho desses estranhos pra dar um alerta. Eu é que não vou prestar atenção num coroa esquisito que tá no estúdio, não é mesmo? E a gente acaba conhecendo mais os personagens do jeito aí cinematográfico, né? Com imagens e músicas, como filmes deveriam ser, certo? E não com tudo falado, como filmes nacionais não deveriam ser, mas são. Aliás, esse filme foi feito com menos de $1 milhão. Qual a desculpa, então, pra todos esses flops cinematográficos aqui desse país, tá? A desculpa pra tudo ser ruim aqui sempre foi o orçamento, não se compara ao orçamento de Hollywood. Right.
Provavelmente o filme Transe, que tá em cartaz aqui no Chapado, teve um orçamento maior, talvez, do que esse filme Obsessão. Só chutando. Ou O Agente Discreto. Esse foi o filme que eu baixei errado no Torrent. Que estranho, então o motivo não deve ser esse do orçamento, não é mesmo? Mas vamos esquecer essa merda. Depois disso, Fiuk, não é mesmo, fica encarregado de dirigir Nick pra casa. E os dois têm típicas conversas de amigos sobre trabalhos, sonhos, etc. E Fiuk a gente vê sem nenhuma atitude, sabe? E ele acaba falando pra ela, né, pra sua amiga Nick, que ele comprou um presente pra ela, um presentinho, certo? Mas não dá o presente. Nunca queira receber presente de ninguém. Ninguém diz isso no filme, é só um conselho meu mesmo. Nunca queira presente. E obviamente existe uma tensão sexual pequena entre esses dois personagens. E ela até pergunta pra ele se ele gosta dela, certo? Mas ele não fala porra nenhuma. E depois ela acaba vazando pra casa correndo, certo? Quando eles chegam. E não sobra nada pro Betinha. E aí no carro mesmo, o Fiuk acaba usando ele mesmo o presente que ele ia dar pra ela, certo? Quebrando esse negócio aqui no meio e fazendo tal desejo. Que especificamente é: queria que Nick me amasse mais do que qualquer um no mundo. Que é um jeito bem estranho, né mesmo, de você fazer um desejo desses, mas ok. Podia ter dito, eu quero que ela se apaixone por mim. E aí já imediatamente depois disso, certo, o Vinvence místico já começa a fazer efeito nela, certo? E ela volta de casa correndo pro carro dele, puxando uma conversa fiada. E eu vou te falar, muito bem filmado esse filme, meio escuro, os tempos são meio longos, estranhos, tem um clima. Tem uma boa vibe pra filmes de terror. E ela já começa a olhar Fiuk com aqueles crazy eyes, sabe? Que a gente identifica às vezes esses olhos loucos em perfis do Instagram. Aqueles que só tem selfies, sabe? Ou aqueles que só tem foto de gato. Esses você nem precisa ver os olhos. The eyes, Chico. They never lie. E aí dá pra ver que Nick já tá sobre um feitiço mesmo, certo? Não querendo que o Fiuk vá embora de jeito nenhum. Usando aí todas as táticas de lavagem cerebral mágica pra ficar com ele. Finalmente convencendo ele a ir pra casa dele com ela. Soltando do nada a informação pra ele que o pai dela está morrendo aí de câncer. Subvertendo aí o popular ditado que diz: se você ama, não é mesmo? Deixa ele livre, certo? Eu não sei se o ditado é assim, ou eu mesmo inventei. Mas faz sentido. E depois os dois acabam dormindo juntos, mas dormindo mesmo, porque apesar dela querer, mesmo que involuntariamente, bater feio com Fiuk, nada acontece porque ele está completamente assustado com todo o comportamento estranho dela. Renzo, acorda! Cara, o vídeo do Mortal Kombat não tá indo tão bem. Tá indo meio mal, achei que ia bem, mas não tá indo bem. Não tá indo tão bem, vamos dormir? Não, eu não vou, eu não quero dormir, eu não quero fazer outro. Eu quero fazer outro vídeo. Eu quero fazer outro vídeo. Eu quero fazer o do Mortal Kombat. E às vezes, né mesmo, Nick tenta quebrar aí o controle mental que ela tá sofrendo, certo? Tendo uns surtos explosivos meio esquisitos. Porque, né? Cuidado com o que você deseja, porque pode acontecer. Outro ditado popular, esse tem no marketing no filme, então. Depois ele procura na net, né mesmo, se o One Wish Willow realmente funciona. Mas como não dá pra acreditar, né mesmo, em tudo que a gente lê na internet, ele fica no 0 a 0 nessa área também. E ele pesquisa inutilmente, porque claramente deu pra perceber que funciona. E ele descobre que uma vez que você deixa alguém se plantar na sua casa, fudeu o lelê. E ela começa a ir de cara com a maior red flag de todas, fazendo um memorial esquisito com o gato morto dele, no meio do chão da cozinha dele. E os dois trabalham juntos, né mesmo? No mesmo lugar, certo? E todo mundo sabe que transar com alguém do próprio trabalho sempre dá merda, porque você não caga onde você come. Outro ditado popular também. E Jonah Hill, né mesmo, um amigo dele, acha super suspeito essa história da Nick, que o pai dela tem câncer, né mesmo? E ela também fica olhando pra Fiuk o tempo inteiro, certo? Sem parar, igual uma psicopata. Logo depois, né mesmo, Nick aparece de surpresa na casa de Fiuk aí, porque viu a luz acesa, certo? Não tem ninguém!
Não tem ninguém! Como não tem ninguém? E não tem nada pior no mundo do que a tal visita surpresa, porque eu achei que você podia estar em casa. E aí ela chega, né mesmo, pra cima dele com uma conversa super torta, né mesmo? Porque ela tá se comportando super estranho e esquisito desse jeito, porque ela aparentemente estava meio drogada de MDH. A droga, né mesmo, da baladinha aí dos jovens. E aí, nessa visita surpresa, os dois finalmente, né mesmo, transam e começam aí uma relação doente baseado nessa magia vuduzenta, com todos os amigos achando super esquisito essa mudança de espírito repentina de Nick, sendo que os dois até parecem felizes, mas é tudo rosas no começo, não é mesmo? Com magia ou sem magia interferindo. Mas as coisas a partir daí vão progredindo bem mal. Quando os dois, por exemplo, estão num restaurante, Jonah Hill, que fez uma investigação particular por conta própria, conta pra Fiuk 2.0 que Nick mentiu sobre o pai ter câncer. E ele acaba confrontando ela do porquê da mentira? Does your dad really have cancer? Por quê? E aí temos a coisa acontecendo mais pavorosa do mundo. Assim. Ela começa a dar um escândalo no restaurante, gritando e falando alto na frente de todo mundo. No, don't do it! E Fiuk fala, vamos esquecer essa merda aí da mentira do seu pai ter câncer, esquece essa porra. Só pra essa situação horrorosa terminar, né mesmo? Como se estivesse tentando apagar um incêndio. Só para, por favor. E finalmente, né mesmo, ele começa a perceber que tem alguma merda esquisita rolando com a Nick. E eu vou te dizer, essa relação dos dois tá mais falida, talvez, que a de atores que começam a namorar enquanto estão trabalhando em uma novela. E essa garota que interpreta Nick, que eu não conhecia como atriz, manda muito bem, certo? Passando a ideia de uma confusão mental que ela tá tentando lutar contra o tempo todo, certo? E a partir daí tudo progride mais mal ainda. Quando ele acorda, certo? No meio da noite, Nick tá acordada no canto do quarto. Eu vou te falar, e dormir com alguém assim, né mesmo? Me faz até ter uma ideia do que os pais da Suzane sentiram tendo que dormir na mesma casa com a própria filha toda noite. Tenso. Ele finalmente pede pra ela, por favor, pelo amor de Deus, chega de esquisitice. Mas a gente sabe que não vai parar. Quando ela simplesmente lacra a porta, não espero molhar o bico, com um monte de silver tape, certo? Pra impedir ele de ir pro trabalho, deixando a porta da casa dele como Han Solo congelado em carbonita. E no trabalho, quando ele chega, os amigos dele apontam o óbvio, certo? Que esse namoro dele é super estranho, mas ele dá zero foda-ses pra isso. Apesar dela, nesse mesmo dia, ter preparado pra ele um sanduíche com o cadáver do gato dele, pra ele levar pro trampo. Olha, sendo justo com ela, já é melhor que almoçar no Habib's, né? Depois, seu melhor amigo Jonah Hill, né mesmo, não convida esse casal esquisito pra festa que ele vai dar em casa, apontando aí pra Fiuk motivos óbvios pra isso, certo? Que o relacionamento dos dois é estranho pra caralho e parece que ela está passando por alguma espécie de crise mental. Nicky? Fiuqueira, meu, tá se aproveitando dessa situação toda. Depois, Jonah diz que Fiuk pode ir na festa sozinho, certo? Se não levar a namorada. Só pra testar mesmo se eles são um casal saudável ou um daqueles que muda o perfil no Insta pra um perfil de casal. E antes da festa, né mesmo, ele percebe que na embalagem de One Wish Willow, olha só, tem um serviço de contato com o consumidor que ele pode ligar. Mas quando ele liga, certo? Como na maioria desses serviços de operadores de celular, certo? Eles vão estar te redirecionando pra nada que possa te ajudar de verdade. Is her love real? Just because you chose this for her doesn't make it less real. E eles dizem, né mesmo, a galera do One Wish, que eles não podem cancelar o desejo. E esse pesadelo só vai acabar pra Nick se ele morrer. E quando ele chega em casa, né mesmo, Nick tá toda vomitada, suja, nitidamente piorando mais a cada segundo. E o idiota ainda pergunta pra ela se foi ela que fez o sanduíche de gato. Claro que foi ela! Quem que você acha que foi? Não é ruim, não. É horrível. E quando ele fala pra ela que vai sozinho na festa, né mesmo, ela surta completamente. E aí ele acaba, né mesmo, tendo que levar ela junto. E na festa, o clima de esquisitice continua, certo? Quando ela recita um poema pra todo mundo nessa festa de Paulo Coelho, deixando todo mundo super assustado que alguém lê Paulo Coelho de verdade, certo? E quando eles resolvem jogar um jogo de verdade e consequência, e Fiuk tem que beijar a pessoa à sua esquerda. E aí Nick, né mesmo, se bota à esquerda dele pra ele beijar ela. E depois diz pra todo mundo na festa que quem tentar impedir o amor deles vai morrer.
E depois disso começa a se espancar, né mesmo? Na frente de todo mundo. E depois de levar ela no hospital e gastar aí aproximadamente $1 milhão no tratamento dela pro corte na testa, o clima em casa entre os dois é puro romance esquizofrênico. E o idiota fica constantemente questionando por que ela tá fazendo toda essa merda estranha. This isn't okay, Nikki. E começa a fazer um monte de merda mais estranha ainda, ameaçando também se matar. Ah, a velha chantagem emocional, não é mesmo? E o clima dessas cenas e a progressão da coisa é realmente bem feita e assustadora, certo? Eu tô aqui apenas tentando ser engraçadinho, né? Pra quebrar um pouco da tensão, mas é tenso esse filme e assustador mesmo. E depois dessa descarga de adrenalina, certo? Os dois dormem, mas ele é acordado, certo? No meio da noite com mensagens no seu celular da amiga do trabalho dele, certo? Querendo falar com ele uma coisa bem importante. Ué, então fala logo na mensagem! Caceta, odeio essa merda. Mas não, ele tem que deixar Nick dormindo e encontrar ela pessoalmente. Ok. E antes de sair pra encontrar sua tal amiga, né mesmo, ele escuta a voz de Nick meio do além, pedindo pra ele matar ela logo, que ela não aguenta mais essa merda. Porque a gente sabe, né, meu amigo? Você ainda tá no estúdio? Qual é o seu trabalho aqui exatamente? Eu nunca te vi antes. Agora no carro com a amiga, certo? A amiga diz pra ele que Nick precisa de terapia e está aí se aproveitando de Fiuk, não é mesmo? E depois aí que o amigo dele, do Jonah Hill, tem pegado Nick aí de vez em quando, no ano passado, só um lance de sexo mesmo. Caralho, aí obviamente do nada Nick quebra a janela do carro, esmaga a cabeça da amiga, batendo repetidas vezes a cabeça dela no volante do carro. E depois meio que obriga Fiuk, porque ele é uma puta mosca morta do caralho, né mesmo? A se livrar do corpo da amiga morta. E depois disso ele volta finalmente, né mesmo? Na loja onde ele comprou o lance... Ô, caceta! Do desejo, certo, pra comprar outro. Finalmente, caralho. Mas o cara, né mesmo, que tá no balcão, explica pra Fiuk que mesmo se ele comprar outro, não adianta, porque só funciona uma vez por pessoa. E aí quando ele tenta, inevitavelmente, quebrar de novo o negócio no meio que ele comprou, certo, e fazer o pedido, a parada se torna de adamantium inquebrável e ele não consegue. Não consegue, né? Então a ideia que ele acaba tendo, certo, é de convencer outra pessoa a fazer o desejo pra ele, pra cancelar essa merda toda que ele fez. E aí ele vai na casa do amigo Jonah e explica tudo pra ele sobre o desejo, e como ele fez merda, e como ela tá meio Loki, certo? Explica tudo, e obviamente o amigo não acredita em nada. E aí acaba quebrando o negócio só de sacanagem, pedindo aí $1 bilhão. Dinheiro, certo? Começa literalmente a chover em cima dele, pra desespero de Fiuk, que se fudeu legal agora. E quando ele volta pra casa, encontra Nick, a situação é dantesca. E dantesca quer dizer uma merda. E aí tudo começa a ir pro caralho bem rápido. Resumindo aqui, certo? Ele vê o cadáver da amiga, certo? Sem rosto agora, numa pose horrorosa na cadeira. Nick fumando crack, eu acho, e se batendo na cabeça com uma pedra. O amigo Jonah chega entrando, tentando ajudar e leva um tiro logo na cara de Nick. Ele, Fiuk, se tranca no banheiro com ela espancando a porta freneticamente. E Fiuk acaba tendo que escolher dentro do banheiro, né mesmo? Entre dar um tiro na própria cabeça ou tomar um monte do próprio remédio que matou o gato dele. E ele acaba escolhendo o remédio, porque dói menos. E morre, certo, na frente de Nick, enquanto vemos no canto da sala que tinha mais um Make-A-Wish Willow sobrando em cima da mesa. E quando ele morre finalmente, certo, ela sai do transe imediatamente e percebe toda a merda que aconteceu ao redor dela, chorando copiosamente, certo? E aí o filme acaba. Porra! Brutal. Com certeza já é pra mim um dos melhores filmes de terror desse ano, certo? Não porque é apelativo ou violento demais, mas o clima do filme é muito bom, as atuações são ótimas, especialmente da atriz que interpreta Nick, né mesmo? E a construção da trama é muito bem feita, a escalação de toda a situação, né mesmo? Brincando aí um pouco com o pesadelo que as pessoas têm de viver em qualquer relacionamento amoroso, né mesmo? E tem um clima, o filme meio M. Night Shyamalan, quando ele era bom, só que
mais visceral, mais brutal, não é mesmo? E sem a necessidade daqueles truques que M. Shyamalan põe com a virada de roteiro no final do filme, certo? E ainda mexe com ideias que praticamente todo mundo tem ou já teve. De você poder ter um único desejo e as consequências de você conseguir o seu desejo, mas sem esforço nenhum. Cuidado com o que você deseja sem esforço, que você pode conseguir sem esforço. E às vezes, né? Não, eu não ia dizer isso dessa vez. Dessa vez não faz nenhum sentido. Mas obrigado. E também brinca com a ideia de ter alguém obcecado por você em um relacionamento, né mesmo? Sem ser sobre isso exatamente o filme. Poderia aí servir de exemplo até para os cineastas nacionais e hollywoodianos também hoje em dia. Certo? Que você não precisa exatamente de toneladas de dinheiro para fazer um bom filme. Apenas saber contar uma boa história do jeito certo, né mesmo? Excelente filme, mas se você é fraco para filme de terror, né mesmo? Ou passou por alguma relação traumática dessas na vida, talvez você não veja. Mas vale a pena ver. Mas se você é um desses que eu mencionei, talvez não. É meio pesado o filme. A não ser que você seja meio tantã da cabeça e ache tudo que você viu engraçado. Eu daria nota 9 pra esse filme. Eu só não dou 10... porque isso seria perfeito, e nada é exatamente perfeito, não é mesmo? Aliás, se eu tivesse apenas um desejo, eu desejaria, né, pelo bem da minha vida, que só existissem filmes perfeitos. O Chapado virou o Podpah. Não! Até que não é tão ruim assim, né? Pelo menos eu tô rico. Ah, é certo, eu vou te falar bom, tá? É isso. Não, na verdade eu desejaria que o Renzo me amasse mais do que ele ama Jiu-Jitsu. Oi, Renzo, por que você tá nu? Não!